Então, abra sua Bíblia, em Gênesis capítulo 12. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Amém? Então, abra aí e vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 12, verso 1. Um texto que você já conhece, sabe muito bem, e eu creio que Deus quer falar conosco através desse texto. Antes que lemos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por um momento tão especial, que temos acesso à sua palavra, à sua voz, falando conosco nessa manhã. Nós sabemos que não estamos aqui por acaso, foi o teu amor, tua bondade, a tua misericórdia que atraiu a este lugar. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, da leitura da tua palavra, da ministração da sua palavra. Nada temos, nada podemos receber se não recebemos do Senhor. Então, Espírito Santo, governe sobre a nossa vida, sobre este momento, e tudo que fizermos seja para louvor e glória do teu nome. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Você quer diga amém? A palavra de Deus diz assim: Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. E o tema dessa mensagem, acho que eles vão produzir ali: o que fazer quando você não sabe o que fazer? Cremos que até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Deus fez grandes coisas, mas agora, o que vamos fazer daqui para frente? O que Deus quer falar conosco? Que talvez você chegou aqui nessa manhã, precisa tomar uma decisão, precisa fazer algo. O que eu vou fazer amanhã, na segunda-feira, diante do desafio que temos, de tudo aquilo que temos? E essa é uma palavra para Abraão, diante de um momento que Deus chega para ele e fala algo. Todos nós temos uma jornada, assim como Abraão teve a sua jornada, nós temos a nossa jornada, o nosso desafio a cada dia. A Igreja Cristã Bíblica está numa jornada há 17 anos. Grandes coisas o Senhor fez, há momentos que Deus falou, há momento que o pastor Marcelo, o pastor Adri, tiveram talvez nesse momento, nós não sabemos o que fazer. E nós precisamos ouvir a Deus sobre isso. Então, o que fazer quando não se sabe o que fazer? As decisões que você tem que tomar na sua vida. E, olhando para a vida de Abraão, nós precisamos entender algo que Deus estava falando para Abraão. A primeira coisa que nós precisamos fazer quando não se sabe o que fazer é fazer aquilo que você sabe já. Não é verdade? É muito contraditório, mas tem coisas na minha vida que eu sei o que eu preciso fazer. Tem coisas que eu não sei o que eu vou fazer. Então, a palavra de Deus em Mateus capítulo 25, verso 21, diz assim: disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deus está falando, através da palavra, Jesus está falando, que se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus vai te colocar. Então, tem coisas na minha vida que nós sabemos, e eu sei o que eu preciso fazer. Eu preciso ser fiel no pouco, aquilo que me cabe a fazer. Então, Deus fala 4 coisas para Abraão. Mas 3 coisas ele sabia. A 4ª coisa ele não sabia, que é algo de fé. Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia. Mas a primeira coisa ele fala: sai da tua terra. Abraão sabia que terra que ele estava, o ambiente que ele estava convivendo. Ele sabia de onde ele precisava sair. Então, muitas vezes nós estamos num ambiente, num lugar, numa situação que você sabe o que você tem que fazer. Você sabe a decisão que você tem que tomar. Sai da tua terra. E ele fala também: sai da tua parentela. Abraão sabia quem eram os seus parentes. Sabia da sua convivência, do momento, o que era talvez um ambiente tóxico. Um ambiente que às vezes ele precisa tomar uma decisão. Você sabe de coisas que você precisa fazer na sua caminhada. Como nós lemos, você precisa ser fiel no pouco. Aquilo que nós, no nosso dia a dia, por exemplo, sai da tua parentela ou de um namoro tóxico, de um ambiente tóxico, de um lugar onde você sabe que você precisa tomar uma decisão. Você precisa ser fiel no pouco. E ele diz: sai da casa de teu pai. E muitas vezes, quantos aqui casam e ficam ainda dependentes dos seus pais?
né? Usa o cartão de crédito do pai, usa o dinheiro do pai, usa tudo do pai, né? E não se emancipa, né? E não busca, né, viver a sua vida. Nós sempre devemos honra ao nosso pai, à nossa origem, isso sim. Mas eu vejo na minha igreja, eu ensino muito sobre isso. Cara, você casou, né? Você precisa viver a sua vida. Você precisa deixar, né? E às vezes, muitas vezes, eu vejo pessoas usando até o cartão de crédito da vovó, né? E muitas vezes a gente deixa de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos sair da casa do nosso pai, né, de uma dependência, às vezes financeira, isso, aquilo, e viver a nossa vida. Eu creio que aqui, né, nessa cidade não existe isso. Mas lá em Pinhais sempre tem uns que gostam de, né, sempre depender dos pais. E muitas vezes até roubam, né, o cartão de crédito da avó. Né? Esse, se cai na minha mão, eu racho no meio. Né? Então são coisas que nós precisamos entender, coisas que você precisa, que você sabe que você tem que fazer. Tem coisas que Deus vai apontar para essa igreja, né, a direção, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Mas tem coisas que você sabe que você tem que fazer. Então por onde começar? Comece por aquilo que você sabe que você tem que mudar. Por decisões que você tem que tomar. Por ações que você tem que fazer. Porque senão Deus não vai fazer. Então, primeira coisa que Deus falou para Abraão: Abraão, você sabe onde que você está, você sabe a terra que você sabe o ambiente que você está, e você precisa sair deste lugar. Aí, quando você for fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Aí eu vou apontar para onde você tem que ir. Aí eu vou declarar o lugar que você vai habitar. Então, olhe para a sua vida, né? Olhe para a sua caminhada, para a sua jornada cristã. Quantos aqui têm promessa de Deus? E quantas às vezes, talvez, nós não alcançamos as promessas? Porque devemos fazer aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Aquilo que você precisa tomar uma decisão, né, uma direção, tomar, né, uma postura diante daquilo que você já tem ouvido. Para você entrar numa terra prometida. Numa terra que emana leite e mel. E nós precisamos olhar para a nossa vida nesses 17 anos. O que vamos fazer daqui para frente? Continue, né, vivendo essa integridade que eu creio que essa igreja prega. Continue vivendo na palavra que essa igreja vive. Né? Continue o ensino que é liberado nesse púlpito, que é como o pastor Paulo falou, sobre fidelidade, honra. Né? Então, quais são as coisas que você já sabe e que você precisa praticar? Que você precisa fazer? Para entrar naquilo que é o sobrenatural. Como a pastora Viviane ministrou ontem, vivendo no nível de cima. Viver o sobrenatural. Nós precisamos ser fiel no pouco. Nós precisamos praticar aquilo que já sabemos. Abraão, você sabe que você tem que sair dessa terra. Abraão, você sabe que você tem que deixar essa parentela. Jovem, você sabe que você tem que deixar essas amizades. Jovem, você sabe que você não pode, né, fazer uma aliança com uma pessoa que não serve ao seu Deus. Você sabe o que você tem que fazer. O que você está esperando para fazer? Para que você entre, Abraão, numa promessa que eu tenho para você. Né? Eu vou te mostrar uma terra que você não sabe para onde você ir, mas você sabe a decisão que você tem que tomar. Você tem que sair da casa do seu pai, você tem que sair dessa parentela, e você vai ter que sair dessa terra. Aonde você está andando? Que lugar você está praticando? As coisas que você está vivendo? Né? Sabemos que temos promessa, eu amo a palavra de Deus, né? E uma palavra promessa para a minha vida e para a sua, é que Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Mas para que eu possa viver essa vida abundante, eu preciso tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas e ter algumas atitudes na minha vida. Então nós precisamos olhar para a nossa vida e saber, tem coisas, o que eu faço quando eu não sei o que fazer? Faça aquilo que você sabe que você tem que fazer. É nas pequenas coisas que muitas vezes nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Coisa do tipo, né, para refrescar a nossa memória. Arrependimento. Talvez eu precise entrar num lugar de arrependimento, pedir perdão por algumas coisas da minha vida. Não é que eu sei que eu preciso me arrepender, que eu sei que eu preciso confessar, que eu preciso colocar aos pés da cruz e pedir perdão para Deus, para que eu possa experimentar, né, coisas invisíveis, coisas do sobrenatural, coisas do mundo espiritual. Eu preciso de um coração arrependido. Pedir perdão. Me arrepender. Realmente errei, falhei nesses 17 anos, algumas ações, algumas atitudes que eu tive que tomar e não tomei. Eu preciso pedir perdão e me arrepender. Né? O que dizer também, coisas que eu sei que eu tenho que fazer, é pedir perdão. Quantas pessoas não experimentam mais de Deus
Não colhem mais de Deus, porque ficam procrastinando, né, empurrando com a barriga o tal do perdão. Né? Quantas pessoas dentro da igreja que andam com mágoa, com ressentimento, e você sabe que você precisa perdoar. Você sabe, nós estamos num ambiente de ceia, né, que Deus fala, examine-se o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Não é o pastor que examina, é você que se examina. Você sabe o que você precisa fazer, né? Para que você possa experimentar níveis maiores em Deus. O perdão, né? Quantas pessoas, irmão, não vivem prosperidade, não entram na promessa, porque tem ressentimento, mágoa no seu coração. Você sabe quem você precisa perdoar. Você sabe quem você precisa, né, liberar sobre essa questão. Para você viver o novo de Deus, para você entrar no lugar que só Deus sabe. Então, Deus não vai chegar para você e pedir perdão, né, ou liberar perdão. Então, muitas vezes, nós precisamos olhar, o que eu preciso fazer? Eu preciso liberar essa pessoa. Eu preciso tirar essa mágoa do meu coração. Eu preciso tirar esse ressentimento, né? Eu preciso liberar essa pessoa. Eu preciso mudar as minhas ações e as minhas atitudes, né? O que dizer de uma gestão financeira? Você acha que Deus vai vir fazer uma gestão financeira para você? Muitos têm promessa de Deus, têm palavra de Deus, mas gasta mais do que ganha. Você acha que Deus vai chegar para você e falar, não, você sabe que você tem que ter uma boa gestão financeira. Você sabe que você tem, né, que viver daquilo que você ganha, não muito daquilo que você não ganha. Né? E quantas pessoas não entram no novo de Deus, não experimentam as coisas de Deus, porque sabe que precisa sentar e fazer um ajuste na sua vida financeira, para entrar nas promessas de Deus para a sua vida. Então, né, o que dizer, né, do que foi falado? Gratidão. Gratidão por esses 17 anos, né, por esse ambiente de família, né, por tudo aquilo que Deus tem feito. Né? Existe uma frase que diz que gratidão é a memória do coração. Quantas coisas Deus tem feito por nós, até que nos ajudou o Senhor. Né? Você tem um coração grato? Você tem, né, sido agradecido por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Então, gratidão. E o que dizer, irmão, da fidelidade? Você é fiel no pouco? Você é fiel no pouco? Porque muitas vezes, não, quando eu tiver bastante, quando eu fizer isso, a pergunta é, você é fiel no pouco? Né? Muitas vezes nós não alcançamos tudo aquilo que Deus tem para nós, porque você sabe, irmão, o poder da fidelidade. E por que você não é fiel? Porque você está esperando tanto tempo, né, para fazer aquilo que Deus já falou para você fazer. Né? Então, fidelidade ao Senhor, honra a Deus, né? Honra, né, a minha casa, a minha família, a fidelidade à minha esposa, aquilo que eu estou acessando, aquilo que eu estou vendo. Você sabe, irmão, o que você tem que fazer para você viver o novo de Deus, para você experimentar coisas maiores em Deus. Então, fidelidade. E o que dizer, irmão, de uma vida em obediência? Se você me chama Senhor, Senhor, por que você me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu te mando? Por que você me chama de Senhor, Senhor, né? Adora, levante a sua mão, né? Glorifica a Deus e não faz aquilo que você sabe que você tem que fazer, andar em obediência. Então, muitas vezes a gente precisa olhar para a nossa vida e entender, querido, que tem coisas, né? Lá eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei aquilo que eu preciso fazer hoje. Aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso tomar uma decisão, eu preciso perdoar, eu preciso ter uma gestão financeira, eu preciso me organizar financeiramente para experimentar aquilo que Deus vai me dar direção, aquilo que Deus vai falar comigo. Então, muitas vezes nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós, porque o que eu vou fazer? Faça aquilo que você já sabe. Abraão, sai da tua terra. Migão, deixa esse namoro pecado. Esse namoro, né, que não tem santidade, essa pessoa que não quer compromisso com Deus, essa pessoa que não quer nada com Deus. Deus só está esperando você tomar essa decisão, de você santificar os seus relacionamentos. Né? Deus falou para Abraão, Abraão estava num ambiente de conforto, um ambiente muito bom, ele era um cara próximo, mas você precisa sair. Para que eu possa fazer na sua vida, Abraão, para que as promessas se cumprem na sua vida, você sabe aquilo que eu estou falando para você. Por que você tem que sair da casa do seu pai? Por que você tem que sair da sua parentela? Por que você tem que sair desse ambiente? Porque neste lugar eu não posso te prosperar.
Nessa situação, eu não posso te abençoar. Por que você tem que pedir perdão? Porque se você não perdoar, eu não posso te perdoar. Porque Deus, Ele vela sobre a sua palavra. Ele anda sobre a sua palavra. Então, muitas vezes, nós não entramos naquilo que Deus tem para nós. Por quê? Você sabe aquilo que você precisa fazer. Deus falou 4 coisas para Abraão. 3 ele sabia. E muitas vezes, a nossa responsabilidade é muito maior daquilo que a gente pensa. Então, nós estamos num ambiente profético. E eu creio nessa casa, eu creio na unção, na integridade desses pastores. E eu creio que Deus tem coisas para nós fazermos. Há um detalhe. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso corresponder com aquilo que Deus está falando. Quantos de nós entramos neste lugar e ouvimos a palavra de Deus? E saímos daqui, dizemos que vamos praticar e continuamos empurrando com a barriga coisas que precisamos fazer. Atitudes que precisamos ter dentro da nossa casa. Alinhar a nossa família. Eu falo que o maior poder que temos na nossa vida como cristão é um culto familiar. É ter um ambiente de família onde a palavra é anunciada, é pregada, é praticada. Essa igreja colhe fruto de uma geração bendita porque ações foram tomadas dentro da sua casa. Filhos que hoje estão servindo a Deus, porque pais tomaram a sua decisão. Não foi Deus que veio e fez isso. Os pais tiveram que tomar alguma decisão para que a sua geração seja uma geração bendita e abençoada. Então a primeira coisa que eu pergunto para você, eu não sei o que fazer, sabe? Você sabe atitudes e ações que você precisa ter na sua vida para entrar nas promessas que Deus tem para você. Analise a sua vida, analise a sua caminhada, analise a sua jornada. Eu preciso, na minha vida, ter algumas ações, algumas atitudes para viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Então, você precisa tomar essa decisão. Então, a primeira coisa, o que fazer? Faça aquilo que você já sabe. Tome a decisão, saia daqui hoje convicto que Deus tem promessa para a sua vida, que Deus tem promessa para a sua casa, que Deus tem bênção para a sua vida, mas Ele não vai fazer aquilo que você precisa fazer. Aquilo que você já sabe, que você já ouviu, que já foi ministrado na sua vida, que deu uma palavra profética para você e que você precisa obedecer para viver o novo de Deus. Então, sabemos que temos desafio. Deus, como será os próximos 17 anos dessa casa? Eu não sei, mas eu sei aquilo que eu preciso continuar praticando e aquilo que eu preciso fazer para Deus, para minha casa, para minha família, no meu dia a dia. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa que nós precisamos entender, o que fazer quando não se sabe o que fazer. Eu quero falar 4 coisas que vai tornar a nossa vida mais fácil. Diante de um momento que você chegou aqui hoje. Tudo bem, pastor, eu tenho praticado isso, eu tenho realmente praticado o perdão, eu tenho uma boa gestão financeira e tudo isso, só que eu ainda não sei o que eu tenho que fazer no momento que eu estou vivendo. Como pastor dessa casa, como líder dessa casa, como ministério que Deus tem colocado na minha mão, eu não sei o que fazer. A minha parte eu tenho feito, eu preciso ouvir entender o que Deus tem para os próximos 17 anos, na minha empresa, nos meus negócios, eu preciso uma direção de Deus. Amém. E eu quero falar sobre 4 coisas. Primeiro, segue a palavra de Deus. No momento que eu não sei o que fazer, todos nós passamos e vamos ter, já tivemos um momento com isso, mas o que fazer diante dessa situação, então? Segue a palavra de Deus. Uma marca na vida de Abraão era ouvir a Deus. No verso 1, o Senhor disse a Abraão. A pastora Viviane ontem falou sobre vozes. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Precisamos tentar ouvir a voz de Deus. Não é algo automático. Eu preciso me dedicar a isso. Eu preciso estar nesse ambiente de ouvir a voz de Deus. E não tem coisas mais poderosa na nossa vida que ouvir a voz de Deus. Ter essa experiência, cara, eu ouvi Deus. Subir num púlpito, irmão, de pregar uma palavra, desafio, grandes coisas. Eu tenho o hábito de todo sábado na minha igreja, eu me consagro, eu vou para a igreja, eu faço jejum. E às vezes eu não sei o que eu vou pregar no domingo. Mas de repente, a voz de Deus vem. E ela fala, eu sei o que Deus quer que eu fale para esse domingo. Isso é na sua empresa, isso é na sua casa, isso é na sua família. Deus fala de várias maneiras, e uma delas é pela palavra. Deus nunca vai de contra a sua palavra. Salmo 119, 4. Tu ordenaste os teus preceitos, para que cumpramos à risca.
né? Salmo 119, 4 a 11. Né? Tu ordenaste os teus preceitos para que cumpramos a risca, irmão. É ser fiel no pouco. Né? Seguir a risca a palavra de Deus. Não é nem para a direita, né? E nem para a esquerda pior ainda, sempre para a direita. Né? Então, cumpre a risca. Quem dera fosse firme os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Quem dera fosse firme os meus passos, para que eu observe os teus decretos. Né? Então nós precisamos entender isso. Então, não terei do que me envergonhar. Irmão, não tem coisa mais poderosa nessa terra de que você andar, né, na palavra de Deus. Você não vai ser envergonhado, você não vai passar vergonha. Né? Você não vai ser escarnecido. Deus vai te abençoar. Né? Então, não terei do que me envergonhar. Quando? Quando você cumpre a palavra à risca, quando você é fiel ao pouco, né? Quando você ouve Deus, a voz de Deus, o Espírito Santo. Quando considerar todos os teus mandamentos, eu te darei graça com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei o seu decreto, não me desampare jamais. Cumprirei a sua palavra. Né? Eu não serei desamparado. Talvez no momento como esse eu não sei o que você... Não, você vai estar amparado pelo poder de Deus, pela sua palavra. Então cumprirei, né? E não serei desamparado jamais. De que maneira? Quantos solteiros temos aqui? Levante a mão. Quantos querem casar? Dá glória a Deus, aleluia. Né? Eu tenho uma unção de casamento, irmão. Eu vou liberar isso hoje aqui. Então, né? Então, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Então, eu não sei o que fazer diante de um namoro como eu estou, uma situação como eu estou, né? A maneira que eu estou vivendo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? De que maneira? A palavra de Deus vai te responder. A palavra de Deus vai dizer o que você tem que fazer. Né? Eu estou vivendo isso, aquilo. Como eu vou trazer santidade para o meu namoro? De que maneira, né, poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Existe um referencial para você ter um namoro santo, um relacionamento santo. É por isso que Deus falou para Abraão, Abraão, sai desse lugar. É por isso que Deus está falando para você, cara, sai desse namoro. Não, pastor, estou namorando um cara, né, ele não quer nada de Deus. Será que isso, né, é... Irmã, chuta que isso é laço. Chuta que é do diabo. Né? Porque se o cara não quer nada com Deus, irmão, né, quem que vai ser teu sogro? Pense sobre isso. De que maneira eu posso andar em santidade? Observando a sua palavra, segundo a tua palavra, de todo o coração. Sabe, irmão, tem muita gente no inferno que falou muitas coisas. Nada a ver. Não dá nada. Muitas pessoas indo para o inferno porque tem isso no seu coração. Não dá nada, nada a ver. Mas se você tem a palavra de Deus no seu coração, você vai conservar puro o seu caminho. E é algo maravilhoso. Né? E eu sei que essa igreja tem uma unção sobre filhos, sobre a geração, de andar puro no seu caminho. Né? Então, irmão, não tenha desculpa, você sabe como fazer isso. Observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Não deixes que me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Eu guardar a palavra no meu coração, porque eu não vou pecar, eu não vou errar, eu não vou falhar. Amém? Né? Salmos 19, 7 e 8. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Muitas vezes nós estamos aí em depressão, ansiedade, isso, aquilo. O que pode restaurar a minha ansiedade? A palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Né? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os simples, irmão. Não tem desculpa. Né? Eu não fui um cara estudado, isso, aquilo, essa questão, né? Mas na simplicidade nós temos vivido coisas extraordinárias. E eu sei que este lugar é um lugar de simplicidade. E é neste lugar de simplicidade. Não, né? Nós pregamos lá na nossa igreja excelência, né? Porque a casa de Deus é um lugar de excelência, sem perder a simplicidade.
Nunca esqueça disso. A excelência, a casa de Deus, a minha casa, a minha vida, nós pregamos sobre excelência, mas não perca a simplicidade. Não perca a simplicidade. E essa casa, nós vemos na casa do pastor Marcelo, pastorado, a simplicidade. Mas um lugar de excelência. Você tem vivido a simplicidade com excelência? Amém? Então, o Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Irmão, você já teve experiência no momento que você não sabe o que fazer? Você lê a Bíblia e traz uma revelação ao seu coração que traz muita alegria para você? Ninguém pode proporcionar isso. Que há momento que na vida, uau, eu não tinha percebido isso. E traz uma satisfação na minha vida, na sua vida. É a palavra. Cura a nossa alma, restaura a nossa alma no momento de angústia, no momento que você não sabe o que fazer. Mas a palavra vai falar com você e vai trazer alegria para o seu coração. Então nós precisamos entender mais. São retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Olha o que a Bíblia diz. Eu não sei o que fazer, mas você vai ler a Bíblia e vai abrir os seus olhos. Deus vai descortinar algo que você não está enxergando e não está vendo. Então, os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Leia a Bíblia. Mergulhe na palavra. Medite na palavra. Busque discernimento na palavra. Porque ela vai abrir os seus olhos para você fazer. E não andar errante. Não errar naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu não quero nem saber, você entregou muito tarde a palavra para mim, eu vou pregar aquilo que Deus falou. Então, Salmo 37, 23 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado. Nós sabemos, irmão, que cometemos erros, falhamos, mas Deus não quer que você fique prostrado, que você desanime, que você... Quem não errou, quem não pecou? Que atire a primeira pedra. Mas, se eu errei, se eu falhei, o que vai restaurar a minha vida, a minha alma, é a palavra. Deus vai te levantar, Deus vai te pegar pela sua mão, você lendo a palavra. Então, o Senhor segura pela mão. Fui moço e agora sou velho. Essa palavra para o Marcelo, Fui moço e agora ele é velho, Porém, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Seus filhos serão prósperos. Sua geração será uma geração abençoada. Sua família não vai colher aquilo que você colheu no seu passado, porque você anda na justiça e na palavra. E a sua geração será uma geração bendita e abençoada e muito próspera. Porque digo, fui moço e agora fui velho, mas jamais um justo desamparado, nem os meus filhos mendigar o pão. Isso é para a sua vida, isso é para a sua casa, isso é para a sua geração. A palavra vai te manter no foco. E não tem coisa mais poderosa, mais importante na nossa conquista, que é estar no foco, no caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Então, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Vai para uma terra que te mostra. Como saber? Bíblia, palavra de Deus. Ele vai te manter no caminho, na jornada. O que fazer quando não se sabe o que fazer? Segunda coisa, busque conselho. Busque conselho. É da multidão dos conselheiros que há sabedoria. Eu lembro, como eu conheci o pastor Marcelo, o pastor Adri. Estavam lá. E eu tenho certeza, irmão, cada vez que eu lembro desse retiro que nós somos, eu tenho vontade de matar o pastor Hernando Santos. Tenho vontade. Porque, irmão, ele colocou nós num quartinho que cabia 3 pessoas, tinha 15, 17 lá dentro de um beliche. Eu fui embora. Mas eu não esqueço do dia que eu conheci o pastor Marcelo e o pastor Adri. Eles estavam numa grande dúvida, sem saber o que fazer. Quem não passa por isso? E naquele dia conversamos, falei com eles, eles ficaram impressionados, não apenas com o meu conselho, com a minha beleza, Então, isso foi muito bom para eles. E eu falei para ele, cara, você precisa fazer isso, tomar uma decisão nisso. E isso, irmão, esse conselho que eu dei aquele dia para ele, que talvez ele nem lembre a forma como eu falei, vai mudar a história dessa igreja. Vai mudar pessoas dessa igreja. Vai mudar a conquista dessa igreja por um caso de um conselho.
Né? E muitas vezes a gente precisa entender, precisamos de alguém para compartilhar algo. Cara, eu não sei o que fazer. É por isso que essa igreja tem uns pequenos grupos. O GR, nós temos célula. Né? No conselho ali, às vezes, num culto você não vai ter. Mas nós precisamos criar um ambiente de poder compartilhar. É claro que você não vai abrir o teu coração para todo mundo, mas tem pessoas que são fundamentais na sua vida. Ao momento mais difícil da minha caminhada, na jornada, um dia eu cheguei para o pastor Luciano, eu não sirvo para ser pastor. Com certeza, pastor Luciano, a minha beleza, eu vou me dar muito bem como modelo, mas como pastor, não. E naquele dia eu falei para o pastor Luciano, cara, eu não consigo. Ia desistir do meu ministério. Desisti. Hoje nós temos uma igreja com mais ou menos 2.000 pessoas. E eu cuido de mais 5 igrejas. E se naquele dia eu não tivesse com quem compartilhar aquilo que estava no meu coração, eu não sabia o que fazer. Não sabia mesmo. Sentei com o pastor Luciano falou, Milton, isso. Mas pense nisso. O que vai acontecer com a sua vida se você tomar essa decisão? Olhe para esse caminho, olhe para isso, olhe para aquilo. Irmão, talvez o pastor Luciano não se lembre daquilo que ele falou para mim. Mas eu saí daquela reunião me sentindo um Billy Graham. E foi naquele dia que eu parei, eu não vou ser mais modelo, não vou estar mais na passarela, vou estar no púlpito. E hoje eu estou aqui. Quem você tem compartilhado os seus desafios? Quem? Aquele dia, irmão, o conselho que o pastor Luciano, ele não trouxe apenas um conselho. Ele gerou um temor no meu coração para mim estar hoje aqui num púlpito, falando do amor de Jesus. Não tem coisa mais privilegiada. Ninguém pode tomar essa honra para si, de ser um instrumento de Deus nessa terra. Então talvez você está aqui e não sabe o que fazer. Você tem alguém que você pode se aconselhar. Alguém que você pode pedir uma direção, uma ajuda. Então, ninguém vence sozinho. Nós precisamos criar um ambiente de vínculo, de confiança e amor. Né? Pastor Marcelo, pastor Adi, começou a me conhecer, né? Levou um ano ainda para ir para Curitiba, Pinhais, sentarmos juntos, né? Mas no momento que ele sentou, a gente sentou, né? E com certeza, naquele dia o pastor Marcelo, ele falou, eu não sei o que fazer para a minha feiura. Arruma um discipulador bonito. E Deus tem mudado, né, a vida dele. Então, o que você precisa, querido, compartilhar? Crie na sua caminhada, na sua jornada, um ambiente de amor e de confiança. Existem pessoas nessa casa que vão te dar conselhos, que vão te dar direção. Não somos perfeitos, não somos perfeitos. Não é eu dizer o que você tem que... Aquele dia o pastor Luciano falou, não, você tem que fazer isso. Ele me aconselhou, Milton, se você for por esse caminho, tudo bem, mas pense na consequência lá na frente. Agora, se você for por esse caminho, pense também na recompensa que você vai ter. E eu decidi ouvir o meu pastor. E hoje, querido, eu colho o fruto desse conselho, que talvez ele nem lembre daquele dia. Mas nós precisamos mais e mais. Todas as nossas células, o ambiente de grupo, né, é um lugar de compartilhar. Eclesiastes 4:3 diz assim, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar, que não deixa ser corrigido. Irmão, não faça isso. Irmão, não faça isso, não tome essa decisão. Né? Então é mais um jovem pobre e sábio do que um rei tolo, né? Um pastor, um líder que não quer ouvir conselho. Ou um empresário que muitas vezes sabe de tudo, mas às vezes precisa de um conselho para sair da situação que você está. E você precisa obedecer isso. Provérbios 24:6. Porque com prudência você deve fazer guerra. Com prudência você deve fazer guerra. Na multidão do conselheiro está a vitória. Todos nós, irmão, temos as nossas guerras. Todos nós temos nossos conflitos. Todos nós temos momentos de guerra, né? E todo mundo aqui já passou por um momento. Mas a Bíblia diz que na multidão dos conselhos está a vitória. Porque talvez você não tenha vitória na sua vida. Porque você não aprendeu a ouvir conselhos. Não é apenas ouvir, mas colocar em prática. Vou fazer isso. Naquele dia o pastor Luciano falou comigo, né? Há um mês atrás, né? Eu não sei se o Hudson estava, nós fomos numa conferência e depois nós fomos almoçar, o presbitério da Alcance Curitiba e o presbitério da Alcance Pinhais. E ali estava uma discussão e tal, isso, aquilo, né? Aí o pastor Marciano, deixa eu falar algo para vocês, né? Você sabe por que vocês estão vivendo, em Pinhais? Você sabe?
Porque vocês têm um pastor, que eu falo as coisas para ele coloca em prática. Ele se submete. Né? E o meu pastor Luciano não é um cara de oprimir, você tem que fazer, de aconselhar. Cara, isso é muito legal. Irmão, diz uma coisa para você, não precisa inventar a roda. Você não precisa inventar. Ah não, porque eu vou fazer diferente. Não, querido. Né? Na multiforme sabedoria de Deus, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Você não precisa ser um cara extraordinário para fazer coisas extraordinárias. Você precisa de um Deus extraordinário que vai fazer você fazer coisas extraordinárias. É isso que nós precisamos. Então, porque com prudência você deve fazer guerra. E você tem seus conflitos, você tem suas jornadas, você tem suas guerras. Mas, na multidão do conselho, talvez você está aqui nessa manhã, eu não sei o que eu vou fazer. Estou numa guerra, estou numa luta, estou num conflito. Peça conselhos. Homens de Deus você tem nessa casa. Homens, mulheres de Deus tem nessa casa. Que vai tirar você desse lugar de fracasso, de derrota, de consequências terríveis que você nunca parou para ouvir. E às vezes, irmão, uma coisa simples que vai mudar a nossa história. Que vai mudar a nossa vida. Terceira coisa. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Ter paz. Paz no coração. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, seja a paz de Cristo, o hábito em nosso coração, em vosso coração. Então, sentir paz sobre isso. Irmão, estou namorando, não estou sentindo paz, estou nesse momento, não estou sentindo paz. Isso é resposta de Deus. Agora, às vezes vou comprar um apartamento, vou comprar uma casa, vou fazer isso, mas eu não estou sentindo paz. É Deus falando. Não sei o que fazer, mas um incômodo no meu coração, algo. Irmão, é o Espírito Santo falando com você. Você precisa ser fiel no pouco. Muitas vezes a gente quer o sobrenatural. Ei, o Espírito Santo está trazendo um desconforto no seu coração. Ou o Espírito Santo está trazendo paz no seu... O desafio é grande. Temos que alugar esse apartamento, temos que tomar essa decisão, temos que mudar deste lugar. Mas eu estou sentindo paz. É Deus falando. É uma resposta de Deus. Nós precisamos ser fiéis às pequenas coisas que Deus está falando. Quantas pessoas que entraram numa enrascada, porque não estavam sentindo paz e seguiram em frente e se lascaram. Tomaram a decisão errada. Então, a Bíblia diz, seja a paz de Cristo, o juiz, o hábito, em vosso coração. Está sentindo paz? Eu lembro, irmão, que nós recebemos um convite para ministrar uma igreja nos Estados Unidos. O pastor Marciano me ligou, Milton, nós vamos ajudar uma igreja nos Estados Unidos, e eu queria que você ia vir para vocês ministrar lá também nessa igreja. Irmão, Estados Unidos, passeio, um lugar bênção e tal, essa coisa. A gente ia só pagar passagem, a gente ia ter estadia, tudo lá. E servir, irmão, eu amo servir a igreja. Eu amo, eu amo a igreja. 80% do que eu vivo é através da igreja. E você também precisa amar a casa de Deus. Eu servir, irmão, o momento mais difícil da minha vida. Alguém me ajudou. E hoje eu carrego isso, eu quero servir, eu quero ajudar. Quando o pastor Marcelo falou que precisava de ajuda, estou aqui para servir. E quando eu conheci o caráter dessa liderança, desses pastores, cara, eu quero servir essa igreja. Então, nós recebemos esse convite. E o pastor Getúlio queria ir junto e tal. E ele sempre falou, Milton, e a passagem? Irmão, cada vez que eu ia comprar passagem, vinha um temor, um peso no meu coração. Falei, cara, parece que Deus não quer que eu vá, não vá. E essa questão, e aquilo ficou incomodando. E o Getúlio falou, Milton, cara, para os Estados Unidos você não vai comprar passagem. Falei, cara, não vou. Conversei com a Viviane, amor, eu não sinto paz nessa viagem. Não sinto paz. É algo muito bom. Puxa e está lá ajudando, mas não sentia paz. Não sentia paz. Liguei para o pastor Marciano, cara, eu não sinto e eu não vou nessa viagem. E não fui. Naquela semana que a gente poderia estar nos Estados Unidos, o pai da Viviane faleceu, meu sogro. Imagine o transtorno. Irmão, o pai da Viviane é o pai mais amoroso que eu já vi nessa terra, a maneira como ele cuidava da Viviane, que ele tratava a Viviane. E eu sei que isso para a Viviane ia ser um transtorno, ia ser muito difícil, ia trazer muito prejuízo para nós. Mas Deus já tinha avisado antes, porque Deus sabe do seu amanhã. Então, irmão, a paz de Cristo
É o hábito no nosso coração. É o juiz. Sim, sim, não, não. Fora disso é pecado. Então, se você está no namoro e não está sentindo paz, acha que Deus está falando, caia fora. É o Espírito Santo falando para você. Agora, Deus está falando, sim, existem desafios, né? A mudança, o prédio, o local, situações que eu senti paz. O desafio era grande, mas eu senti paz. Eu não sabia que... Mas Deus está colocando paz no meu coração. Nós vamos voltar para Curitiba, Pinhais, e eu e a Viviane temos que tomar uma decisão. Estamos orando, estamos sentindo, né? Se é de Deus ou não é. Todos nós precisamos ter essa experiência com o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Então, a paz é a confirmação daquilo que o Espírito Santo está falando. Você sente paz? Sente paz? Nós precisamos entender. Filipenses capítulo 4, 6. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Maneira que a gente tem que orar, irmão. Oração, nós temos que clamar. Eu não sei o que fazer. Cara, vá para o joelho. Vá para a oração. Né? Comece a agradecer por aquilo que Deus já tem feito. Né? Por esses 17 anos, por aquilo que Deus já fez na sua vida. Com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Existe algo, irmão, na paz de Deus, né? Que excede... Cara, eu estou sentindo paz. Eu estou sentindo paz nisso. Agora, se eu não estou sentindo... Né, eu não vou fazer. E a paz de Deus que excede todo, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, tem uma maneira de nós guardar o nosso coração, a nossa mente, é nele. É confiar, é na paz que Ele dá, nas nossas decisões, no nosso momento. Então, eu sei que essa igreja, eu estou falando profeticamente, em breve vai ter que tomar uma decisão. Vai ter que tomar uma decisão. Não vai poder procrastinar aquilo que Deus está falando. Escute o que eu estou falando para vocês. Mas Deus vai trazer paz nessa liderança. E o passo que vocês vão dar vai trazer muita alegria para muitas famílias nessa casa. Então, há uma palavra profética, que Deus está trazendo paz no coração de vocês. O desafio é grande. Como nós tivemos que tomar uma decisão na nossa igreja. Um pastor, Milton, você é louco. Você é louco. Como que você vai dar esse passo? Né? Nós saímos de um lugar de 700 metros quadrados para um lugar de 3.000 metros quadrados. O desafio era grande, mas Deus nos deu paz e hoje está colhendo o fruto dessa decisão. Então, irmão, o que fazer quando não sabemos o que fazer? Você tem paz no coração? Vai na frente. Vai em frente. Não pare, porque Deus vai respaldar essa decisão se você tem paz no coração. Amém? O medo, querido, é inimigo às vezes da conquista. E nós precisamos. Algumas falam, pastor, você é louco. E quando se conhece Alcance Pinhais, né? Você precisa entender. Né? Nossa igreja hoje está no Guinness Book. Ficaram sabendo disso? Tem um pastor mais bonito da galáxia lá. Então, tá no... Provérbios 14, 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas no fim, o caminho de morte. Parece que está tudo bom. Nossa, ir para os Estados Unidos, ministrar numa igreja, cara, é um caminho. Mas ia acabar em morte. Ia acabar em prejuízo. Então nós precisamos, irmão, você não sabe o que fazer. Você está sentindo paz? Não está sentindo em paz? Ore, busque a Deus. Né? Não tome essa decisão. 2 Crônicas 20, verso 12. O nosso Deus, acaso não executará o teu juízo contra eles? Josafá falando no momento que ele estava difícil. Né? Uma multidão contra Josafá. Ele diz, o nosso Deus, 2 Crônicas 20, 12. Ó, nosso Deus, acaso não executará o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força. Não há força. Irmão, isso é dependência de Deus. Em nós não há força, né, para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Josafá estava no momento que ele não sabia o que iria fazer. Todos nós, na nossa jornada, vamos deparar com esse momento. Nós não sabemos o que fazer, mas, o fator mas, os nossos olhos estão postos em Ti. Não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos da sua palavra. Não tire os olhos dos seus mandamentos, dos seus princípios. Nós não sabemos o que vamos fazer, mas os nossos olhos estão em Jesus. Nele nós podemos todas as coisas.
Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Há momento, Adilson e Fernando, que Deus vai pedir o Isaac. E vocês sabem que vocês vão ter que sacrificar esse Isaac. Deus já tem falado, já tem anunciado, né? E às vezes é loucura. Mas há momento que vocês vão entregar com tanta paz. E Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida de vocês. Vocês estão vivendo um tempo de transição. E essa transição vai exigir o Isaac que vai ser sacrificado. E Deus vai honrar vocês por isso. Então ore sobre isso. Porque eu creio que a obra que Deus tem para vocês é extraordinária. Mas aquilo que vocês vão ter que oferecer é algo extraordinário. Mas não tire os olhos do Senhor. Porque coisas grandes ainda estão por vir. Pela sua fidelidade, Júnior, pela sua lealdade, pela sua honra, Deus vai te recompensar de uma maneira sobrenatural. Deus exalta os humildes. Deus vai te exaltar e vai te levar para um lugar de muitas pessoas querem aquilo que você tem. Isso é de Deus, por causa do coração que você tem. Mas o Isaac vai ter que ser sacrificado para que muitas coisas aconteçam na vida de vocês. Você recebe essa palavra? No momento de transição, dificuldade, né? Eu sei que vocês são fiéis no pouco, mas sobre muito Deus vai colocar a vida de vocês. Sobre muito Deus vai colocar. A missão que Deus tem para vocês é muito grande e muito poderosa. E não é qualquer um. Não é qualquer um que vai poder fazer isso. É por isso que Deus exige Isaac, que vão ser sacrificados. Mas a recompensa será extraordinária. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? E para encerrar, o que fazer diante de tudo aquilo que temos ouvido? O que fazer quando eu não sei o que fazer? Prática. Põe em prática aquilo que você está ouvindo. Né? Filipenses capítulo 4, 9. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim e que viram em mim, isso põe em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Então, nós precisamos, e talvez voltamos lá para o primeiro tópico, né? Eu preciso fazer aquilo que eu sei, o que eu tenho que fazer. Gênesis capítulo 22, 15. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isso, porque você fez isso, e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente te abençoarei e multiplicarei a sua descendência. Por que que Abraão recebeu? Porque ele obedeceu. Ele colocou em prática aquilo que ele tinha que fazer. Irmão, nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está falando. João 13, 14. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Por quê? Eu lhe dei exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, toda vez que você vê, né, essa questão na Bíblia, em verdade, né, Deus está falando, presta atenção. Está te chamando a tua atenção para esse momento. Em verdade, digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se essa casa, se a sua vida, se você tomar isso na sua empresa, no seu negócio, se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se a praticar. Vai trazer alegria, vai trazer prosperidade, vai trazer recompensa, vai trazer bênção para a sua vida. Se eu sou mestre, estou lavando os pés de vocês, estão servindo, né? Imagine, se vocês sabem isso, se vocês querem ser felizes, coloque em prática, né? Vocês vão colher o fruto disso. Então, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Primeiro tópico, você sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual a decisão que você tem que tomar a partir de hoje. E colocar em prática. E o Deus de paz estará convosco todos os dias. Você recebe essa palavra? Talvez você chegou aqui e eu sei que nós estamos num ambiente profético. Queria que você ficasse de pé. E eu quero terminar, eu sei que a gente, né, o Marcelo atrasou um pouco, né, e eu não sou culpado disso. Mas eu sei, e eu sempre oro, Deus, eu não quero ir apenas num lugar. Eu carrego uma unção de frutificação. E eu creio que talvez você chegou aqui nessa manhã com decisões que você precisa tomar.
de atitudes que você precisa ter, não amanhã, hoje. E eu creio que Deus quer liberar uma unção sobre essa casa. Uma unção sobre a sua vida. Uma unção de os olhos vão abrir para as decisões que você tem que tomar. Para coisas que você tem que colocar em prática. E nós estamos num ambiente profético. E eu quero orar por você nessa manhã. Se você chegou aqui hoje, talvez, num momento da sua vida que você não sabe o que fazer. E que o Espírito Santo falou com você nessa manhã. E eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso receber. Ainda não tenho uma convicção daquilo que tudo que Deus falou. Mas o Espírito Santo da profecia está neste lugar. E Ele vai falar com você. Se você sente que precisa dessa oração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pode vir. Pode vir. O Espírito Santo vai te honrar nessa manhã. O Espírito Santo da profecia. Pode vir mais para frente, por favor. Nós cremos que Ele vai à frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos da sua vida, da sua casa. Pode vir mais para frente, querido. Eu queria que todos os pastores, eu sei, Fabiana e Theo, que é um momento na vida de vocês. Mas Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nunca vai faltar nada. Nunca vão ser desamparados. Porque o coração de vocês é para o reino de Deus. E Deus vai recompensar as renúncias. E virão mais renúncias. Mas toda renúncia que vocês fazerem, Deus vai acrescentar mais e mais, mais e mais, mais e mais. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Eu quero orar por você depois secretamente, mas eu quero profetizar em público que é aquilo que Deus vai fazer. Vamos orar. Eu queria que os pastores, aqueles que são da casa, que pode orar. Fernanda, eu creio muito na unção profética que ela tem. Eu creio que ela vai orar também. Pastora Viviane, Marcelo, os pastores da casa, pastor Paulo, pastora, né, estamos aqui, pastor Silvio, pastora, vamos estar orando. Vamos estar orando. Espírito Santo, canto Rudes, né? Leva nós em adoração. Comece a orar, comece a falar. Espírito Santo, fale comigo. Traz paz no meu coração nessa decisão. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, diante da Tua casa. E a Tua palavra diz que um dia na Sua casa vale mais do que 1000 lá fora. Esse é o dia que o Senhor fez. Queria que todos, talvez os diáconos, os pastores, nos ajudem em oração. Alguns líderes que estão liberados para orar, né? Eu creio que a unção profética não está na minha vida. A unção profética está no ambiente da palavra. Nós vamos orar. Viviane, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre nós. Vem sobre nós, Espírito Santo. Mara Shuri Gandharabashu.